Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade aos métodos de decomposição de forças no espaço. Lembrando que na aula anterior a gente viu a decomposição das forças utilizando o ângulo φ e o ângulo θ. Vimos também o método dos cossenos diretores para fazer essa decomposição. E hoje a gente vai ver o terceiro método, ainda dentro de forças no espaço, estática de partículas. O método é a força F definida por seu módulo e 2 pontos na sua linha de ação. O que isso quer dizer? Aqui nós temos uma caixa, certo? Um ponto M e um ponto N. Esses 2 pontos, cada um deles tem uma coordenada x1, y1, z1 para o ponto M. Para o ponto N temos a coordenada x2, y2 e z2. E esses 2 pontos definem a linha de ação de uma força aplicada, certo? Essa força aplicada, ela é dada como o módulo vezes um vetor unitário. Então, essa força vetorial é o módulo vezes o vetor unitário. Aqui a gente tem representada essa força, o módulo dela e o vetor unitário aqui. Cada uma das arestas desta caixa, ou seja, a posição para onde essa força estará sendo aplicada, ela é dada por dx, dy e dz. Lembrando que o nosso sistema de coordenadas vai ser dessa forma aqui, x, y e z, certo? Então, a primeira coisa para a gente saber qual é essa força, o módulo dessa força, a gente precisa definir alguns componentes da linha de ação dessa força. Então, aqui nós temos a força como sendo um vetor, o módulo da força vezes o vetor unitário. Como que a gente define, então, essa linha de ação? Já que esse método, ele calcula a força através do módulo F e por 2 pontos de sua linha de ação. Como que a gente define essa linha de ação? Primeiro, a gente tem que saber as coordenadas do ponto M e as coordenadas do ponto N, então x1, y1 e z1, e x2, y2 e z2. Aí, nós calculamos esse vetor mn, então aqui mn vai ser igual às coordenadas do vetor n menos as coordenadas do vetor m, tá? Então esse ponto menos esse ponto, a gente define o vetor mn, e isso vai se dar pela diferença das coordenadas. Então x2 menos x1, a gente vai achar a primeira coordenada em i, y2 menos y1, a gente acha a segunda coordenada em j, e z2 menos z1, achamos a terceira coordenada em k. Cada uma dessas subtrações, elas vão ser nomeadas justamente pelo nosso dx, dy aqui e o dz. Portanto, o nosso dx vai ser o x2 menos o x1, o dy, y2 menos y1 e o dz, z2 menos z1. Se o ponto M aqui estiver na origem, essas coordenadas x1, y1 e z1 serão 0. Então, eu trouxe aqui os 2 pontos, ponto M, 0, 0 e 0. O ponto N continua sendo x2, y2 e z2. E se a gente substituir aqui, nós temos o x2 menos 0, y2 menos 0, z2 menos 0, justamente porque o nosso ponto M está na origem. Então, isso quer dizer que nosso vetor mn vai ser igual ao vetor n, para onde a força está apontada, ok? Seguindo então, nós temos aqui que o nosso problema é determinar a multiplicação da força vezes o vetor unitário. Nós já achamos qual é esse vetor aqui da linha de ação, o vetor mn. Nós precisamos definir agora qual é esse vetor unitário. Normalmente, nos problemas, tanto nos problemas práticos quanto nos problemas dos livros, nós temos sempre a posição onde a força está sendo aplicada e o valor dessa força, que é esse módulo aqui. A ideia é a gente encontrar, o problema em questão é a gente encontrar esse vetor unitário através dessa posição da linha de ação. Então, vamos lá. Como que nós calculamos esse vetor unitário? Ele é, pela geometria analítica, o vetor da linha de ação dividido pelo módulo desse vetor da linha de ação. É essa simbologia aqui que a gente vai usar. Lembrando que o vetor da linha de ação é dx vezes i, lembrando também que dx é x2 menos x1,
dy mais dy vezes j, dy sendo y2 menos y1, mais dz vezes k, e dz sendo z2 menos o z1. E o módulo nós calculamos dessa forma, a gente chama ele de d para esse caso, e é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Nós já fizemos essa dedução na aula anterior. Então, substituindo este vetor aqui em mn, vetorial, e o d no módulo, nós temos 1 sobre d vezes o nosso vetor dxi mais mais dyj mais dzk, ok? O vetor da força, então, já que a gente já calculou o vetor unitário, nós sabemos que o vetor da força vai ser esse vetor unitário que eu encontrei aqui, multiplicado pelo módulo da força. Então, F vetorial vai ser igual ao módulo da força vezes o vetor unitário, e isso vai ser igual a F sobre D vezes o nosso vetor Mn. Quais são, então, as componentes da força? Cheguei nessa equação aqui e preciso saber as componentes da força. É só a gente tirar essa parte aqui que corresponde ao I, a parte que corresponde ao J e a parte que corresponde ao Z. Dessa forma, eu vou ter que Fx vai ser F vezes dx dividido por D, Fy vai ser igual a F vezes dy dividido por D, e o Fz vai ser igual ao módulo F vezes dz dividido por D. Lembrando novamente que dx é x2 menos x1, dy é y2 menos y1 e dz é z2 menos z1. E também lembrando de novo que o módulo d é igual à raiz quadrada desses três termos elevados ao quadrado e somados. Recordando novamente, aqui eu encontrei quais são as componentes da força, certo? E se eu quiser saber a direção desta força? Se eu quiser saber a direção, eu utilizo o método dos cossenos diretores que nós vimos na aula passada, em que fx é igual a f cosseno de θx, fy é igual a f cosseno de θy e fz igual a f cosseno de θz. Lembrando que esses ângulos, eles são o ângulo que a força faz com os respectivos eixos. Então, θx é o ângulo que a força faz com o eixo x, θy é o ângulo que a força faz com o eixo y e θz é o ângulo que a força faz com o eixo z. Se eu isolar os cossenos, eu vou ter essas equações aqui, certo? Normalmente nós temos as forças todas, as componentes, e a força dada no início do exercício, que é o módulo da força. Com isso, a gente encontra qual é o ângulo que essa força vai fazer. Se eu tiver somente as componentes, eu utilizo novamente aquela dedução que a gente fez na aula passada, de f ao quadrado igual a fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado. Aqui só não está na ordem, tá certo? Então, esse conjunto de equações até aqui que a gente utiliza para resolver os exercícios práticos e os exercícios que tem nos livros também. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Esse exemplo aqui é o mesmo que eu propus para vocês resolverem em casa. Propus ele para vocês resolverem com os outros dois métodos e agora a gente vai resolver ele com esse terceiro método. O cabo de sustentação de uma torre está ancorado por meio de um parafuso em A. Então, aqui eu tenho esta torre e essa torre está ancorada aqui nesse ponto A. A tração nesse cabo ela é de 2.500 newtons. Então, nós temos que determinar as componentes Fx, Fy e Fz da força que atua sobre o parafuso, então a força que atua aqui em A, saindo de A, e depois, na letra B, a gente vai ter que achar os ângulos θx, θy e θz, através então dos cossenos diretores, que definem a direção da força. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é definir aonde essa força está atuando. Então, essa força está atuando aqui em A, e sempre saindo do ponto de onde ela está atuando. Depois da gente definir a atuação dessa força, a gente escolhe a origem. Então, primeiro posiciona-se a origem na base da torre. Eu escolhi a origem aqui na base da torre. Depois, encontram-se os pontos A e o ponto B da linha de ação da força. Então, fica semelhante à nossa dedução. Eu tenho uma força aqui saindo do ponto A, tenho o ponto A e o ponto B.
Então, a partir daqui, a gente começa o nosso cálculo. Extraindo primeiro os pontos, o ponto A e o ponto B. Vamos ver certinho com calma esses pontos. O ponto A em x, ó, nós temos aqui x, y e z. O ponto A em x, ele está a 40 metros da nossa origem, ok? Então, 40. Em y, ele está aqui na base, então a nossa coordenada é 0, tá certo? Ó, em y ele está aqui embaixo, então é 0. E em z, ele está a menos 30, porque aqui é o eixo x, aqui é o eixo z, e ele está para lá, né, para o lado de trás, para o lado negativo do eixo z, então por isso menos 30. E para o ponto B, aqui em cima, nós temos que em x ele está aqui no ponto 0, está na origem em relação ao eixo x. Para y, ele está aqui na cota de 80, então 80. E em z, ele também está na origem do eixo z. Então, como a gente viu nos slides anteriores, a linha de ação, nesse caso AB, será calculada por vetor AB igual ao vetor B menos o vetor A, e isso quer dizer que as coordenadas do vetor que a gente vai fazer a conta utilizando as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A para x, y e z. Então, aqui eu já substituí para o x. Para o ponto B é 0, para o ponto A é 40. Então, x2 menos x1, 0 menos 40. Para o y, nós temos 80 menos 0. E para o z, nós temos 0 menos 30. Esse vetor, então, vai ser menos 40i mais 80j mais 30k. Como eu sei que o vetor AB representa dxi mais dyj mais dzk, eu consigo tirar os valores de dx, dy e dz, sendo dx menos 40, dy 80 e dz 30. A unidade aqui é em metros, né? Porque no nosso exercício aqui a unidade é em metros. O módulo de AB vai ser definido, então, AB igual a UD, que é o nosso módulo, como sendo a raiz quadrada desses três elementos aqui ao quadrado, somados, dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Substituindo, nós temos o dx menos 40 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Daqui a gente tira que o módulo de AB é igual a 94,3 metros. Eu tenho o vetor AB, eu tenho o módulo de AB, eu consigo encontrar o meu vetor unitário. Vamos lá, então. Eu deixei aqui do lado todos os dados que a gente vai precisar, que estavam no slide anterior. Então, o módulo é definido pelo vetor, o vetor unitário é definido pelo módulo, vetor unitário é definido pelo vetor AB dividido pelo módulo. Pronto! E isso é igual a 1 sobre D vezes esse vetor AB. Substituindo os valores, então 1 sobre o D que eu encontrei no slide anterior, 94,3, que está aqui. Isso aqui multiplicado pelo vetor AB menos 40i mais 80j mais 30k, é esse vetor que está aqui. A força, então, por último, vai ser igual ao módulo da força, que foi dado lá no início do exercício, que vale 2.500, se vocês se recordarem, vezes esse meu vetor unitário que eu encontrei. Substituindo os valores, então, eu tenho que o meu vetor da força vai ser a força no início, 2.500, dividido pelo módulo, vezes o meu vetor AB. Então, só substituir os valores aqui, 2.500, 94,3 e aqui o vetor. Faço essa conta, 2.500 dividido por 94,3 vezes o menos 40, eu tenho menos 1.060, faço a mesma coisa para o y, tenho 2.120, mesma coisa para o z, aí eu tenho 795. Esse aqui, então, é o vetor das forças. As componentes, então, para x, Fx igual a menos 1.060 newtons, Fy igual a
2.120 newtons e Fz igual a 795 newtons. Então, a letra A já está resolvida. Pediu as componentes da força, nós chegamos aqui até as componentes da força. A letra B está pedindo a direção da força. Então, para isso, a gente utiliza os cossenos diretores. Trouxe aqui de novo as informações que a gente encontrou no slide anterior. A força, que é um dado de 2.500, a componente em x, em y e z estão aqui também. Nós vamos utilizar elas para encontrar a direção das forças, né? Essas são as equações que estavam lá nos slides, relembrando que cossenos diretores são calculados dessa forma. Só substituir os valores, o cosseno de θx vai ser igual a fx, que é menos 1.060, dividido por 2.500. Faço o arco cosseno, ou cosseno a menos 1 desse valor, encontro o ângulo de 115,1 graus. Lembrando que, se for negativo, se a força for negativa, a gente tem que considerar um negativo aqui para calcular o ângulo. Porque como vocês podem ver, ó, este ângulo ele passa, o θx ele passa de 90 graus. Então a gente tem que manter esse sinal para que o ângulo correto já saia direto na conta. Para o θy, a gente pode fazer a mesma coisa, encontra um valor de 32 graus. E para o θz, da mesma forma, encontramos o valor de 71,5 graus, utilizando os cossenos diretores. Certo? Então, essa é a resolução do exercício. Fizemos todo o procedimento, vamos recapitular. Todo o procedimento para definir a linha de ação. Depois de definida a linha de ação, a gente consegue definir o módulo desse vetor AB, desse vetor da linha de ação. Definido o módulo, nós conseguimos calcular o vetor unitário. Calculado o vetor unitário, a gente multiplica pela força dada no início e consegue encontrar as componentes em x, em y e em z. Para fazer a direção, a gente usa os cossenos diretores, só substitui os valores das forças que nós encontramos. E aqui a gente acha os três ângulos, certo? Até agora a gente fez exercício, né? Só um exercício e ele tinha uma força aplicada só. Como que funciona quando a gente tem duas forças aplicadas? Isso a gente vai saber resolvendo o exemplo 2. Uma placa de concreto pré-moldado é temporariamente sustentada pelos cabos da figura. Conhecendo as trações de 4.200 newtons no cabo AB e 6.000 newtons no cabo AC, determine o módulo e a direção da resultante das forças aplicadas pelos cabos AB e AC na estaca A. Vamos entender então esse problema. Aqui nós temos uma placa de concreto, ela mede 2,40 por 8,10. Essa placa está sendo sustentada, na realidade, por uma estaca em A e por uma estaca em D. Mas o exercício está me pedindo só qual é a resultante das forças aqui na estaca em A. Para isso, ele diz que a tração nesse cabo AC e no cabo AB valem esses dois valores. No cabo AB, 4.200, então essa tração aqui, novamente, saindo do ponto, vale 4.200 newtons, e essa outra tração aqui, de A para C, vale 6.000 newtons. Ele quer saber qual é a resultante dessas duas forças aqui nessa estaca A. Então, nós vamos calcular qual é a força em x, em y e em z aqui nessa linha de ação AB, utilizando 4.200 newtons, e depois a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que para outra linha de ação e para outra força. Aqui a gente vai ter também uma componente em x, uma componente em y, uma componente em z. Para eu achar a resultante dessas duas forças, basta eu somar a componente de fx desta linha de ação com a componente fx desta linha de ação. E eu faço isso para y, faço isso para z. E aí eu vou ter a força resultante, tá bom? Vamos lá então? Aqui eu deixei para vocês a tração AC e o vetor unitário AC, e a tração AB e o vetor unitário AB. Lembrando que o eixo X está nesta direção, Y para cima e Z aqui para esta direção. Novamente, vamos posicionar a origem. Agora vamos posicionar a origem aqui no ponto A
E depois, nós vamos encontrar o ponto A e o ponto B para definir esta linha de ação aqui da primeira força. O ponto A, então, se ele está localizado na origem, é o ponto 0, 0 e 0. Beleza? O ponto B, nós temos aqui o ponto B, em X, se a origem está aqui, ele está a 4,8 metros à esquerda da origem, então para o lado negativo do X. Então, em X, a coordenada, o ponto aqui no eixo X, vai ser menos 4,8 para o ponto B. Ok? Para Y, o ponto B, a altura dele aqui é 2,40. Então, 2,40. E para o Z, se a origem está aqui, ele está para frente a 3,30 metros. Então, 3,30 metros aqui positivo na coordenada em Z. Fazendo de novo a linha de ação, o vetor AB vai ser igual ao vetor B menos o vetor A. E aí nós fazemos as continhas. Primeiro o ponto x2 menos o x1, então menos 4,8 menos 0, mais 2,40 menos 0, mais 3,30 menos 0. Ou, como a gente sabe que aqui o ponto A é a origem, esse vetor AB vai ser exatamente igual ao vetor B. Ok? Então, exatamente os mesmos pontos. Isso é intuitivo. Novamente, como cada uma dessas componentes é nomeada como dx, dy e dz, a gente deixa aqui separadinho para conseguir calcular o módulo aqui AB, que é igual a D, e isso é igual à raiz quadrada dessas três componentes somadas. Substituindo os valores, né, dx menos 4,8, dy 2,4 e dz 3,30, a gente encontra o nosso módulo da força, o nosso módulo da linha de ação, igual a 6,30 metros. Temos o vetor AB, temos o módulo, conseguimos calcular o vetor unitário. Novamente aqui os dados. O vetor unitário vai ser o vetor AB dividido pelo módulo. Isso quer dizer que é 1 sobre 6,30, que é o módulo, vezes o nosso vetor AB. O vetor da força, então, mais uma vez, agora a gente está tratando força como tração. O vetor tração AB vai ser igual ao módulo AB que foi dado no início, vezes o vetor unitário. O módulo AB é 4.200 e o restante aqui a gente substitui. E encontramos, então, a tensão AB, só fazendo essa continha. 4.200 sobre 6,30 vezes menos 4,8 para o X, mesma coisa para o Y, mesma coisa para o Z. Então, aqui nós temos o nosso primeiro vetor de tração. É esse vetor aqui. Beleza? Fazemos então agora exatamente o mesmo procedimento para tensão AC. Primeira coisa é definir os pontos. A continua sendo a origem. E agora o ponto C. Vamos lá. O ponto C está aqui na mesma linha de ação do ponto B em relação ao eixo Z. Então, isso quer dizer que a distância entre o ponto A até o eixo Z, isso é o eixo X, ok? Ficou muito complicado. Vamos lá. O ponto no eixo X é exatamente o mesmo ponto no eixo X aqui para o B, certo? Está na mesma linha de ação, então continua sendo menos 4,8. A minha origem está aqui, aqui é o eixo X, ele está menos 4,8 para cá. Para Y, continua com a mesma altura, então 2,4. E para Z, que é esse eixo aqui, nós temos que ele está a 8,10 menos 3,30. Se eu sei que daqui até aqui tem 3,30, daqui até aqui vai ser 8,10 menos 3,30. Como ele está no lado negativo do Z, então vai ser menos 4,8. 4,8 é essa continha de 8,10 menos 3,30. Beleza? Calculando então a nossa linha de ação,
AC agora, como sendo o vetor C menos o vetor A, nós vamos encontrar... Opa, aqui faltou trocar, ó. Aqui é C e aqui é C. Nós vamos encontrar exatamente o vetor C, porque o ponto A está na origem. Menos 4,8i mais 2,4j menos 4,8k, que é exatamente o ponto C. Trouxe de novo para cá dx, dy e dz, como sendo esses três pontos aqui, para eu poder calcular o módulo de AB. Substituo dx, substituo dy, substituo dz, menos 4,8 ao quadrado, mais 2,4 ao quadrado, esses valores aqui, menos 4,8 ao quadrado. Nós temos que o módulo AC é 7,20 metros. Como nós temos o vetor AC, temos o módulo AC, conseguimos calcular o vetor unitário através desta equação novamente. Então, 1 sobre 720, 7,2, vezes o nosso vetor AC. O vetor da força, então, novamente, né? A tração, nesse caso, o vetor da tração AC vai ser igual ao módulo de AC que foi dado lá no início, vezes o vetor unitário. O módulo da tração em AC é 6.000 newtons. Substituo aqui, faço essa continha, faço esta conta usando 2,4, essa conta multiplicada por menos 4,8, e temos então o nosso vetor da tração em AC, que é menos 4.000i mais 2.000j menos 4.000k. Então, se nós temos as duas tensões definidas aqui, as duas trações definidas, a gente já pode calcular a resultante. Trouxe para cá as duas tensões, lá do slide anterior a tensão AB, do último slide que a gente viu também a tensão AC. Vamos somar essas componentes aqui. A tensão em X, a tensão em Y e a tensão em Z. Então, o resultante vai ser a soma dos dois vetores, menos 3.200 com menos 4.000, menos 7.200, 1.600 mais 2.000, 3.600, 2.200 menos 4.000, menos 1.800. Então, esse é o vetor resultante da soma dessas duas trações. Se eu quiser saber qual é o módulo dessa resultante aqui, porque até então eu tenho um vetor, né? Eu quero saber o módulo desse vetor, eu vou tirar o Rx, que é a componente em x, o Ry e o Rz, e vou elevar tudo isso ao quadrado e tirar a raiz, né? Mesma coisa que a gente fez na aula anterior, e eu encontro a minha resultante. Substituo o Rx, o Ry e o Rz, e encontro o módulo da resultante, que é 8.250 newtons. Achando o módulo da resultante, eu posso achar também a direção dessa resultante, porque até então a gente não sabe para onde que está essa resultante. Como eu tenho R, nesse caso vai ser aqui o nosso F, tenho Rx, Ry e Rz, que nesse caso vai ser Rx, Ry e Rz. Eu substituo os valores aqui para θx, utilizando os cossenos diretores, encontro que em θx, né, em relação ao eixo x, ou seja, o ângulo que a nossa resultante faz com o eixo x é igual a 150,8 graus. Faço a mesma substituição para y, encontro o ângulo de 64,1 graus, então o ângulo que essa força R resultante faz com o eixo y é 64,1. E para z também, o ângulo que a força resultante faz com o eixo z, substituindo os valores aqui, é 102,6 graus. Ok? Então, esse é o método. Esse é o método quando nós temos somente, vou voltar no primeiro slide, o módulo da força e a posição da força, a gente utiliza esse método para resolver, tá? Então, vai depender de como vai vir o exercício. Como eu disse para vocês na aula anterior, vai ter alguns exercícios que nós vamos resolver, que nós vamos utilizar mais de um método na mesma resolução. Por quê? Porque ele pode dar... Vou para frente de novo. Ele poderia dar, por exemplo, as posições para uma dessas linhas, para uma força, somente as posições, e para outra força ele poderia dar os cossenos diretores, por exemplo. Então, nós utilizamos esses dois métodos para resolver. Ou da mesma forma, ele poderia dar também a posição aqui, e para cá ele poderia dar o ângulo φ e o ângulo θ. Aí eu utilizaria o primeiro método e esse último método para resolução. Tá certo?
Então, eu vou propor alguns exercícios para vocês também no Moodle. Eu vou postar essa aula no Moodle além desse vídeo, tá? Que provavelmente é esse momento que vocês estão assistindo o vídeo, já está tudo no Moodle. E aí vocês façam a resolução dos exercícios propostos. A próxima aula, a gente vai ver o equilíbrio dessas forças. Então, a gente vai aumentar um pouco a nossa gama de resoluções. Então, a gente vai poder resolver mais exercícios porque a gente vai tratar do equilíbrio das forças. E para isso, nós vamos mesclar os métodos. Em um exercício, a gente vai fazer um método, outro nós vamos fazer outro método. Isso vai servir já como uma forma de revisão dos 3 métodos, tá certo? E na última aula, nós vamos fazer daí uma revisão de forças no plano e forças no espaço. E aí já estamos preparados para a avaliação, ok? Então, bons estudos para vocês, pessoal!